Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre a grandeza de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? E outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Nós vivemos um momento muito difícil na realidade do Brasil. Nós temos hoje mais de 30% da população brasileira de evangélicos. Nos próximos anos, seremos, pelas estatísticas, mais de 50% da população brasileira. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos crescendo em gente que fala que é evangélico. Mas isso não quer dizer que nós estamos crescendo em vida evangélica. Nós estamos vivendo um tempo em que é muito bonitinho citar a Bíblia, citar uma canção gospel, citar um pensamento da fé cristã. É muito bonitinho o influenciador falar que tem que ter fé em Jesus, que Jesus é a bênção, que Jesus é o milagre, que Jesus te permite tudo, que Jesus te abre qualquer porta. É muito bacana isso, é muito bonito. Só que nós estamos vivendo um tempo de influenciadores, de pregadores, que decidiram falar das coisas bonitinhas do Evangelho, mas viver do jeito que querem viver. Então o cara namora um monte de mulher, pega um monte de mulher, dorme com todo mundo, faz sexo com todo mundo, mas ele fala de Deus o tempo inteiro. A vida dele é podre. O cara fala do amor de Deus, mas faz propaganda de joguinho que está acabando com as pessoas. 30% do dinheiro do Bolsa Família está indo direto para as bets. As pessoas não têm, às vezes, o que comer direito e estão apostando. Estão legalizando o quê? Estão legalizando a melhor forma de lavar dinheiro que existe, o jogo. Nós temos um país que é um país que se diz cristão. Mas a pergunta que eu faço é: que país cristão é esse que a violência está do jeito que está? Que país cristão é esse que os políticos são ladrão como no nosso país? Não todos, não todos. Claro que não.
Mas muita gente, a maioria. Que país é esse que se diz cristão, em que a gente passa, vê um senhor de 80 e poucos anos, vendendo jujuba, vendendo negócio, para fazer um dinheirinho, não é porque ele quer um extra não, é para poder sobreviver. Porque o dinheirinho que ele tem do INSS, ainda teve um vagabundo que roubou. E que a justiça disse, está tudo certo, não vão apurar não. Que país é esse? Que influência tem os deputados cristãos, os senadores cristãos, os juízes cristãos, as pessoas cristãs, os trabalhadores cristãos, os funcionários públicos cristãos? Que influência é essa? Que esse país tem criança sendo adultizada por influenciadores inescrupulosos, e esse foi o assunto da semana. Que país é esse que o evangelho está crescendo, e uma menina vai num baile funk, e ela faz sexo com vários meninos, numas brincadeiras que são normais do baile funk agora, e ela fica grávida com 13 anos, e ela não sabe quem é o pai. Nós estamos com um monte de gente com adesivo gospel, plaquinha na porta da casa gospel, escuta música evangélica, fala coisa bonitinha, mas que não quer a vida do evangelho. O evangelho é vitória? É, mas também é sacrifício. O evangelho é bênção do trono de Deus? É, mas também é a dedicação ao outro, ainda que sendo penalizado você mesmo. O evangelho é a luz da vitória, mas também é a cruz da lágrima. O evangelho não tem nada a ver com esse negócio, arrasta para cima e está tudo resolvido. Ei! O evangelho tem a ver com uma forma de viver, um estilo de vida, à luz da palavra de Deus e não da nossa vontade. Eu estava falando com uma pessoa sobre o que é discipulado, e eu falei para ela, vamos lá, o que é ser um discípulo de Jesus? Escreve aí, o que é ser um discípulo de Jesus? É isso, isso, isso e isso. Beleza, agora vamos escrever aqui o que você faz, que nota você se dá para cada uma dessas coisas. Um discípulo de Jesus é apaixonado pela palavra de Deus. Vamos lá, você, o quanto você lê da palavra, busca a palavra. Um discípulo de Jesus anuncia o nome de Jesus o tempo inteiro. Vamos lá. Que nota de 0 a 10 você se dá para a sua dedicação em levar pessoas a Cristo? Nós temos o que é o discípulo de Jesus, é o estado desejado. Você agora está ferindo quem você é a sua situação atual. Entre a sua situação atual e a situação desejada, aqui é o discipulado. O discipulado é tentar ajudar alguém a entender onde está e para onde tem que ir, para que viva uma vida de entrega total da sua vida, do seu coração, dos seus propósitos a Deus. Esse texto, ele fala de despertamento espiritual. Jesus subiu aos céus e disse para os discípulos, galera, fiquem em Jerusalém, que eu vou mandar o Espírito Santo. Fique em Jerusalém, que eu vou mandar o Consolador. Fique em Jerusalém. Hoje eu estou circunscrito a um corpo, então vocês só estão comigo quando eu estou num lugar. Agora eu vou mandar aquele que vai estar dentro de vocês, onde quer que vocês estejam. E aí a gente lê o capítulo 2, é o dia de Pentecostes. É uma festa muito tradicional na cultura judaica. Veio gente de tudo quanto é país.
para participar da festa de Pentecoste. E nesse dia de festa, o Espírito Santo é derramado. E as pessoas são tomadas pela glória de Deus. E diz o texto no versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo. Hoje eu quero falar com você sobre o que atrapalha o despertamento espiritual. O que atrapalha você de viver esse enchimento, esse domínio, essa presidência do Espírito Santo na sua vida? Primeiro, o que atrapalha o despertamento espiritual? Primeiro, formalidades frias de nossa religiosidade. Olha o versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Sabe por que estava todo mundo lá em Jerusalém? Porque era dia de culto. Sabe por que estava todo mundo em Jerusalém? Porque era dia de festa religiosa. Sabe por quê que no dia da ceia o culto fica mais cheio? Porque é o dia da ceia. O Pentecostes para aquele povo talvez seja o domingo para você. Você vive a sua vida do seu jeito, da sua maneira, só nos seus objetivos, a semana inteira, mas no domingo você está na igreja. Então, domingo tem que ir na igreja. Domingo tem que estar na igreja e muitas vezes torcendo para acabar logo o culto, para voltar para a sua vida, não para a vida do reino. Por que no dia da ceia lota? Pô, na ceia, aquele pãozinho, a unção, aquele copinho, quem sabe vai lavando o pecadinho. Ritual. Tem muita gente aqui que nem sabe onde está a Bíblia. Não, porque eu tenho celular, irmão, não estou preocupado com o celular não, eu quero saber onde está a tua Bíblia. Aquela que tu anota, aquela que você preenche. Cadê a tua Bíblia? Tudo bem, vou num lugar, você leva a Bíblia no celular, beleza, mas eu estou falando daquela que tu chega em casa e fala, calma aí, não é no celular. Em casa é essa. O que significa a oração para você? Ah não, antes de comer, Papai do céu, obrigado pelo papá, amém. Qualquer criança faz isso. Você está igual uma criancinha. Sua oração é só o ritual. Antes de papá, fala obrigado papai. Qual o tempo que você tem de oração de verdade? De oração, de falar, Deus, queria conversar contigo um negócio aqui. Estou com muito medo. Estou assustado. O que é a oração para você? O que é a Bíblia para você? Ah não, tem que ler a Bíblia todo dia. Deixa eu ler rapidinho aqui. Ou então, o meu manhã com Deus, o meu devocional, um versículo. Pronto, já li a Bíblia hoje. O devocional é uma semente. O quanto você tem se debruçado sobre a Bíblia na expectativa de ouvir o rumo de Deus para a sua vida. Muitas vezes, até a leitura da Bíblia é ritual, não é experiência. O quanto para você o abraço do irmão é importante. Você vem aqui na igreja, senta no culto, acabou, mete o pé. O quanto o congraçamento da igreja, a aliança dos santos é importante para você. Vir à igreja pode ser ritual, pode ser uma religiosidade fria. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo é, despertamento espiritual é vencer a religiosidade fria e ter uma experiência real. Alguns se batizaram. Eu batizei que a minha mulher queria muito. Dane-se que a sua mulher queria muito. Você tem que querer muito. Se você fez o seu batismo, sua experiência de testemunho de fé, só para agradar alguém, me desculpa,
Você perdeu seu tempo, você não batizou, você tomou banho. Porque batismo não é ritual, batismo é uma experiência de declaração da sua fé em Cristo. Quem está entendendo? A ceia não é pão e vinho, é a celebração da morte de Cristo e da gratidão que eu tenho por Ele ter feito a transformação da minha vida. Segundo lugar, o que atrapalha o despertamento espiritual? O desprezo pela unidade da igreja. Muita gente nunca vai ter um despertamento espiritual. Por quê? Porque acha que vai conseguir isso sozinho, que vai ser uma vida isolada de todo mundo, e aqui eu me encho de Deus, e aqui eu vivo as coisas de Deus. Ei, olha o que diz a Bíblia, no versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Espírito Santo foi derramado na unidade. Jesus falou para a galera: galera, eu estou indo aos céus, vocês fiquem em Jerusalém, todo mundo junto. Durante aqueles dias, um pisou no pé do outro. Durante aqueles dias, um cuidou do filho do outro. Durante aqueles dias, um orou pelo filho do outro. Durante aqueles dias, um serviu comida para o outro. Durante aqueles dias, um cuidou do filho de alguém para o outro fazer alguma coisa. Durante aqueles dias, eles experimentaram a unidade. Quando vem a unidade, vem a presença de Deus. Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que diz o versículo seguinte? Ali o Senhor ordena a bênção. Ah, pastor, eu quero a bênção de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero o Espírito de Deus. Você não tem um amigo na igreja, você não tem conexão com ninguém, você não é parte de nada com ninguém. Você entra aqui, assiste um culto, dá uma oferta e mete o pé. Ei, a unidade também é a transferência do Espírito. O que diz a oração de Jesus em João 17, nós estudamos por 4 domingos João 17, diz que se nós formos unidos, se nós vivemos uma vida de unidade, de amor, de afeto, o mundo crerá que Jesus Cristo veio e ressuscitou dentre os mortos. É na nossa unidade. O mundo tem que olhar e falar: cara, o que eles vivem é diferente do que eu vivo lá fora. O que eles vivem é diferente do que eu experimento lá fora. E vale a pena viver isso. Se o que a gente vive aqui dentro é uma coisa desgarrada, cada um por si, então o mundo vai falar: cara, tem mais unidade na torcida organizada, tem mais unidade no bloco de carnaval, tem mais unidade lá na galera do surf, tem mais unidade na galera do beach tênis, na galera da pelada do que da igreja. Então qual é o sentido da igreja? Terceiro lugar, o que atrapalha o despertamento espiritual? A falta de tempo para as coisas espirituais. Nós vivemos um tempo acelerado, nós vivemos um tempo de muitas coisas, nós fazemos cursos, nós buscamos novos ganhos, nós ficamos no celular, no Instagram. Os brasileiros são o povo que mais fica nas redes sociais no mundo. É interessante que a família vai assistir um filme, bota lá pipoca, um momento de família, comendo a pipoquinha, e fica cada um com o celular assistindo o filme e fazendo assim, ó. Sim ou não? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A família senta para pedir um almoço num restaurante, pedem a comida e fica cada um aqui, ó, esperando a comida chegar, sim ou não?
Nós estamos numa aceleração muito grande. Mas o povo, diz o versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que eles estavam reunidos no mesmo lugar? Porque Jesus falou: fica aqui que eu vou fazer um negócio. Fica aqui que eu tenho um mistério. Fica aqui que eu tenho um envio. Fica aqui que virá o Consolador. Fica aqui, fica aqui. Eles creram que aquele tempo era importante, mas eles podiam estar ali? Irmão, é um povo pobre. Eles tinham que estar trabalhando. É um povo pobre. Eles tinham que estar pescando. É um povo pobre. Eles tinham que estar produzindo, mas eles pararam dias de sua vida para experimentar a expectativa de que Deus fizesse alguma coisa. Uma das histórias que me chama muita atenção é a história de John Wesley. John Wesley foi um homem cheio do Espírito Santo, e ele ganhou multidões para Jesus. E ele colocava essas multidões em grupos de oração. E esses grupos de oração, eles começaram a se espalhar por toda a Inglaterra. E surgiu daí a igreja metodista. John Wesley foi um homem que fez um diferencial. E a gente fala: nossa, o Wesley era cheio de Deus. Nossa, o Wesley pregou para milhares e milhares de pessoas. Nossa, o Wesley fez a diferença. Mas deixa eu te falar o início de tudo. Wesley reuniu alguns colegas na Universidade de Oxford. E eles tinham 4 objetivos: jejuar, orar, buscar nas Escrituras e ajudar os prisioneiros e carentes. Um grupo de jovenzinhos na faixa etária universitária decidiram se reunir para jejuar, orar, ler a palavra e ajudar prisioneiros e carentes. A Bíblia diz que quem procura, acha. A Bíblia diz que quem bate na porta, a porta abre. Se você procurar, você vai achar. Sabe qual foi o apelido que a universidade deu para eles? Clube Santo. Porque um grupo de jovens decidiu separar um tempo para buscar a presença e a santidade de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez na sua vida, ou quando foi a última vez que você separou uma madrugada para você e Deus? Alguma vez na sua vida você falou assim: Deus, sexta-feira, sábado eu não vou trabalhar, então essa madrugada eu vou ficar contigo. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou escutar alguns louvores, e Senhor, vem. Quando foi que você fez isso? Ou qual foi a última vez que você fez isso? Irmão, sabe o que ninguém está achando? Porque ninguém está procurando. Os meninos foram para lá, para o Clube Santo. Um dia o fogo desceu. Quando eu falo fogo desceu, não tem nada a ver com língua. Por exemplo, aqui em Atos 2, não tem nada a ver com língua estranha aqui. Aqui cada um os ouvia falando no seu próprio idioma, é o que diz a Bíblia. Atos 2, os crentes pregavam, e o cara da China ouvia em chinês, o do Japão ouvia em japonês, italiano em italiano, o coreano em coreano, cada um ouvia na própria voz. Então, não é isso que está sendo falado em Atos 2, de língua estranha. Língua estranha é outro assunto, não é esse aqui. Quando eu estou falando do fogo descer, é a presença manifesta de Deus. É você sentir que o ambiente foi tomado. É você ficar pequeno e falar: cara, quem sou eu diante do que está acontecendo aqui?
Nós não estamos tendo um despertamento espiritual. Por quê? Porque nós somos muito ocupados para muita coisa, mas não estamos ocupados para uma busca a Deus que efetivamente gere a mudança que nós precisamos. Em quarto lugar, o que atrapalha o despertamento espiritual? A resistência ao mover de Deus. Eu não estou resistindo não, será que não? Olha o versículo 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. De repente, estava tudo normal, mas teve um de repente. Estava tudo normal, mas teve um de repente. De repente, um vento impetuoso tomou lugar. Todo mundo falou: o que está acontecendo? E diz o versículo 4, olha o que diz o versículo 4, vai dizer assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Às vezes, você é muito cartesiano, você é muito certinho, você define até onde o Espírito pode fazer na sua vida, você define que tipo de experiência é para você, que tipo de experiência não é para você, você bota freio nas experiências com o Espírito Santo. É por isso que você não ligou para alguém que você se lembrou. E se você tivesse ligado, você ia ligar na hora certa, porque ela estava esperando uma ligação de um homem de Deus. É por isso que você encontrou com alguém no aeroporto, o Espírito Santo falou assim: vai lá e fala isso para ele, e você ficou acanhado: isso é coisa da minha cabeça, vou falar com essa pessoa importante, ele vai falar o que para mim? Vou passar vergonha. É por isso que você chegou numa situação em que algumas pessoas falaram uma besteira muito grande, uma atrocidade em termos do que Deus quer que a gente pense, e você se calou, e alguém concordou com o mal, porque você não se posicionou como o bem. É por isso que você teve uma ideia para mudar a história da sua empresa, para mudar a história da sua faculdade, para mudar a história da sua escola, para mudar a história do seu bairro, para mudar a história dos meninos do que estão no sinal. Mas você ficou só na ideia, você freou a manifestação do Espírito Santo, você freou a experiência. Sabe por que você não teve experiências profundas com Deus? Porque quando Deus te levou para o primeiro passo, você não deu, então você não tem a experiência da jornada. Quando Deus nos chama para dar um primeiro passo, Ele não revela, na maioria das vezes, o que tem por vir. Quando Deus te chama para dar um primeiro passo, numa experiência com o Espírito Santo, Ele não te revela os detalhes não. Ele fala aqui: mete o teu pé, vai lá, tu acredita ou não acredita? Mas é um mar vermelho. Marcha. Enquanto você marcha, eu abro o mar. Às vezes, nós resistimos. Tem que ser no nosso formato. Eu fui criado numa igreja presbiteriana. Eu fui criado no sistema batista. Eu fui criado no círculo de oração da Assembleia. Ei, o Espírito Santo não está nem aí qual foi a tua origem. Ele quer saber se você está afim de pegar o que Ele tem para hoje. Você pode ser todo formatadozinho, e você é crente, você vai para o céu. Legal, parabéns. Mas talvez você nunca vai ter uma história de uma ação poderosa do Espírito Santo, porque você não teve temor e nem coragem para ouvir um negócio que você estava ouvindo, que você achou que era a sua cabeça. Não, era o Espírito Santo
fazendo um insight dentro de você. Quem é você? O que você faz que é o Espírito Santo te movendo? O que você faz que é o Espírito Santo te conduzindo? O que você faz que foge das suas características, foge da sua normalidade, foge da sua forma de ver as coisas, mas que você fala: cara, esse negócio aqui está forte, e eu estou orando e está se confirmando, e eu estou com medo, mas só pode ser o Espírito Santo, e você vai. Muitas vezes não vem o despertamento espiritual por resistência ao de repente de Deus, por resistência ao vento impetuoso, por resistência àquilo que a gente deveria ter como normal, loucura espiritual. O Evangelho é loucura para os homens, diz a Bíblia. É loucura, mas para quem crê, é o poder de Deus revelado na cruz. Para terminar, o que atrapalha o despertamento espiritual? A falta de disposição para anunciar Jesus aos outros. Ah, pastor, eu fui para o monte, eu sou um homem do monte. Ah, irmão, sou um homem do monte, eu ouvi isso tantas vezes. Eu sou um homem do monte, pastor, eu vivo no monte, vivo no monte. Legal, irmão, nada contra você ir para o monte, mas deixa eu te falar uma coisa. Pedro quis ser o homem do monte. No dia da transfiguração, ele viu aquele mover de Deus, Jesus transfigurado, e ele falou para Jesus: Jesus, vamos ficar no monte, vamos ficar no monte, Jesus, vamos fazer uma barraca para a gente aqui, vamos ficar acampado aqui em cima, eu estou assim assustado com a tua glória nesse lugar. Jesus falou assim: Pedro, sobe o monte para pegar unção, agora vai trabalhar, vagabundo. É lá embaixo a tua missão, é lá embaixo. Eu não quero que você viva no monte. Você sobe o monte para descobrir a minha face, mas você tem que descer o monte para revelar a minha face aos outros. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dá uma olhada só. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, Deus só vai derramar o seu poder dunamis, o seu poder dinamitador, o seu poder grandioso do Espírito Santo, para quem quer ser testemunha. Eu não acredito em gente que fica aí com revelamento de CPF. Eu acredito em gente que de vida santa, que é apaixonado por vidas, que não fica mais distante das pessoas porque tem dons. Eu acredito em gente que não quer revelar CPF, quer revelar corações. Eu acredito em gente que não fica: eis meu servo, eis que te digo. Eu acredito em gente que diz assim: ei, meu amigo, eu estou aqui. Sabe quem é essa pessoa? Você. Deus não vai mandar derramamento do Espírito para um povo que não quer ser testemunha. Será que você está disposto a ser? A igreja tem sido perseguida. Tem gente que está morrendo incendiado em pleno século 21 em alguns países, como o Paquistão. Na Nicarágua, padres, freiras foram expulsos pelo ditador recentemente. No Brasil, algumas igrejas católicas foram invadidas. Passeatas
se utilizaram de utensílios da fé católica para serem ridicularizados. Aonde vai parar o Brasil? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe por que Satanás está tentando detonar as crianças, está tentando aprisionar a igreja, está tentando fazer com que os pastores tenham medo de falar sobre sexualidade, medo de falar sobre erotização de criança, ideologia de gênero, sobre a questão de aborto, com medo de ser processado? Sabe por que eles estão fazendo de tudo para tentar frear a igreja rápido? É porque Satanás sabe do poder que está na tua vida, e se a igreja se levantar, acabou para as obras do inferno. Se a igreja se levantar, se você entender o seu potencial, acabou para as obras do inferno. Aqui, nós somos 33% da população. Tudo bem que tem uns porcaria no meio, tudo bem. Tem uns estragadinhos no meio? Tem. Mas pelo menos fala que é evangélico, tá? Se nós somos 33%, se cada um ganhar 2, ganhamos o Brasil. Satanás sabe fazer conta. Por isso que ele está desesperado. Mas se nós não ganharmos e deixar o cara estragado, se a gente ganhar e discipular, cada um ganhar e discipular 2, e mostrar para ele o que é uma vida cristã, nós ganhamos o Brasil, porque nós vamos, cada um de nós, se multiplicar em mais 2, de gente apaixonada por Deus, e isso vai varrer a cidade. Ei, você conhece alguém que é traficante, ou o filho de alguém que é? Você conhece alguém que é um poderoso, um político corrupto, poderoso? Você conhece uma autoridade na questão empresarial, que tem milhares de funcionários? Ei, estão aqui as pessoas que conhecem quem precisa ouvir do Evangelho. Tem comunidade que seria pacificada se você tivesse aberto a sua boca. O diabo sabe do potencial que você tem nas mãos de Deus, e é por isso que ele está jogando pesado, tentando fazer leis o tempo inteiro, usando homens maus para tentar frear e bloquear a pregação pura do Evangelho, porque ele sabe do potencial que a igreja tem. Quem está entendendo? Hoje, o que nós precisamos, mais que vir ao culto, nós precisamos de um despertamento espiritual. Nós precisamos vencer o que nos atrapalha de termos a vida que o Espírito Santo sonha que tenhamos. Que quando hoje você estiver comendo o seu frango com macarrão e farofa, no dia desse que eu falei sobre isso aqui, um monte de gente comeu macarrão com farofa pela primeira vez. Não é bom? Não é bom? Não é maravilhoso? Pensa no negócio bom. E é light, super light. Macarrão com farofa, pô, tu come e parece que comeu folha. É mais ou menos assim um alface. Entendeu? Então, quando você estiver comendo o seu macarrão com farofa hoje, pensa no que a gente conversou. Pensa no que você vai ter que mudar na sua rotina para que tenha um despertamento espiritual na sua vida. Pensa no que você vai ter que abrir mão para ter um despertamento espiritual na sua vida. Pensa no que você vai ter que sacrificar. Pensa naquela madrugada. Espírito Santo, estou aqui, hein? Essa noite o senhor não assume outro compromisso não, o senhor tem aqui comigo. Nós dois, nós temos alguma coisa para tratar. Que essa palavra tome força no seu coração, para te levar a uma ação. Que Deus nos abençoe. Amém?